Aleluia, glórias a Deus, irmãos. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração, pedindo a graça de Deus para a ministração dessa palavra. Feche os teus olhos. Pai amado, nós bendizemos e exaltamos o teu santo nome, só tu és Deus e Senhor. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos dá agora a revelação da tua palavra, o espírito de entendimento, compreensão, para que possamos crescer no teu conhecimento, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, e eu vou ler o verso 6. Eu coloquei o tema da mensagem, a chave da bênção. Você sabia que a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançariam? Mas também você sabia que existem chaves para abrir porta de bênçãos para as nossas vidas? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, primeiramente, o texto nos fala que é necessário ter fé. Sem ela é impossível agradar ao Senhor, sem fé é impossível conquistar as coisas do reino. Mas eu quero chamar a atenção à segunda parte do texto, que diz assim, que o Senhor ele se torna galardoador dos que o buscam. O que significa isso? Significa que Deus é abençoador de todo aquele que busca a sua presença. Partindo desse princípio que Deus ele é um abençoador, entendemos que Ele tem o desejo de derramar sobre nós toda a sorte de bênçãos, na medida em que nós o buscamos. Amém? E eu quero dar o exemplo aqui e usar como base da mensagem a oração de um homem que se encontra no livro de 1 Crônicas, vamos até lá, 1 Crônicas, no capítulo 4. Aqui mostra um personagem bíblico onde só aparece por uma única vez na palavra do Senhor. Esse homem aparece uma vez, faz uma oração e é somente isso, o texto. Mas esse texto tão pequeno, que aparentemente não tem nada, ele é rico em informações e eu queria explorar essas informações com você. Nós vamos falar de um homem chamado Jabes. Ele era descendente da tribo de Judá. Então, o capítulo 4 vai falando de genealogia, quem foi pai de quem, etc. E quando chega nesse homem chamado Jabes, veja o que diz o texto, 1 Crônicas, no capítulo 4 e no verso 9. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a sua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É interessante que essa a única passagem que fala desse homem de Jabes diz que ele foi melhor, foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, dentro de uma genealogia, onde o texto do capítulo 4 vai falando quem era descendente de quem, etc., o texto para nesse homem e fala, ei, tem um homem chamado Jabes e ele é ilustre mais do que os seus irmãos, porque Deus o chamou de ilustre. Nós vamos ver aqui os motivos. Ele chamava-se Jabes e Jabes significa aflição. Como o próprio texto explica, porque a sua mãe deu à luz a ele com dores, então lhe deu um nome que fala sobre aflição. Era um homem que tinha sobre o seu nome um estigma de sofrimento e de aflição. No entanto, a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor e ele pediu 4 coisas a Deus. No verso 10 diz assim, tomara que me abençoe, ele pede a bênção. Depois diz que me alargue as fronteiras, ou seja, que ele fosse próspero. O que é alargar as fronteiras? Que a sua fazenda, o seu território crescesse, o seu gado crescesse, a sua plantação crescesse.
de maneira que as fronteiras da sua terra fossem alargadas pela prosperidade. Então ele pede que Deus o abençoe, que Deus o prospere, alargando as suas fronteiras, que Deus fosse com ele, veja, que seja comigo a tua mão, ou seja, que a presença de Deus não saísse de sobre ele, ou que ele não saísse da presença de Deus. E o quarto pedido é que o Senhor o protegesse, o livrasse de todo o mal. Interessante que na sequência fala assim, que Deus lhe concedeu o que ele pediu, ou seja, tudo aquilo que Jabes pediu para Deus, Deus deu a ele. Mas por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque os 4 pedidos que ele fez a Deus, Deus lhe concedeu. O que tinha de especial nesse homem? Você já viu algumas pessoas que você olha e fala assim, poxa, parece que aquele irmão é mais abençoado do que aquele outro, ou do que eu mesmo, porque ele conquista algumas coisas e o outro não conquista, porque parece que um é mais abençoado do que o outro. E aqui, nesse texto, diz que ele era mais ilustre e foi abençoado, foi atendido nos seus pedidos de uma forma total. Por quê? Veja, Deus ele tem chaves de bênção. O Senhor ele tem condições para fazer algumas coisas nas nossas vidas. Então o primeiro pedido dele foi que ele fosse abençoado. Agora eu quero que você abra comigo no livro de Salmo 133. Vamos até lá. Salmo 133 fala sobre bênção. Vamos ver como que Deus coloca isso nesse Salmo de Davi. Salmo 133, no verso 1, fala assim, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então o texto bíblico está falando que a unidade, os irmãos estarem unidos, é comparado ao óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era um homem ungido. Como é que se dava a unção do sumo sacerdote? Era derramado o óleo sobre a sua cabeça. O óleo representa o Espírito Santo de Deus, simbolicamente. Então, quando o óleo caía sobre a cabeça do sacerdote, ele recebia uma unção do Espírito Santo, uma capacitação do Espírito Santo para exercer o ministério. E o texto bíblico diz que é como o óleo que cai na cabeça de Arão, escorre sobre a sua barba e vem pela gola das suas vestes. Depois fala sobre o orvalho do Monte Hermon. O que tem o Monte Hermon? O Monte Hermon, ele é um monte que tem uma característica calcária. Sobre ele forma-se neve. Então aquela neve, quando ela entra em degelo, derrete, atravessa a porosidade da montanha e no pé do Monte Hermon começa uma nascente de um rio, num local chamado Bânias, em Israel. E ali na nascente no pé do Monte Hermon, naquela nascente, nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele vai, até chegar no Mar da Galileia, que é um lago doce. Então, aquele rio, ele traz água doce para todo Israel. Você há de convir comigo que Israel depende daquela água doce do Mar da Galileia. Toda a água que a nação bebe vem dali. Então, quando o texto diz que a unidade, os irmãos estarem unidos, andando em união, é comparado ao orvalho do Monte Hermon, a água que vem do Monte Hermon e irriga a terra, significa o seguinte, que a vida que vem com aquela água, ou a vida que aquela água promove, é tão importante quanto os irmãos estarem em união. Aí também voltando no sacerdote,
quando o sacerdote ele era ungido, ele não podia estar de cabeças baixas, cabisbaixo, porque o óleo cairia na sua cabeça e iria direto para o chão, mas ele tinha que estar ereto, olhando para frente, de cabeça erguida diante dos seus irmãos, para a unção vir sobre ele, descer sobre a sua barba e descer sobre a gola da sua veste. O servo de Deus, ungido pelo Senhor, anda de cabeça erguida. É uma pessoa confiante, que tem fé no Senhor, que não anda cabisbaixo, murmurando, que anda em divisão. Pelo contrário, é alguém que anda na presença de Deus, em unidade com os irmãos. Aí o texto diz, ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que significa que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Significa que a unidade promove o liberar da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então imagina o seguinte, uma pessoa quer ser abençoada por Deus, mas ela não anda em unidade com a igreja, não anda em unidade com os irmãos, não andam em unidade dentro do lar, ou seja, a vida da pessoa não tem unidade com o corpo de Cristo. O Senhor não ordena a bênção na divisão, Ele ordena a bênção na unidade. Então, quando nós voltamos na história de Jabes, e Jabes diz assim, Senhor, que Tu me abençoes, então aquele homem, certamente, ele andava em unidade com o seu povo, com a sua família, ele era um homem de unidade e Deus o abençoou. Amém? Vamos ao próximo ponto. A segunda coisa que ele pediu foi que o Senhor alargasse as suas tendas, ou seja, promovesse uma prosperidade tal que as terras dele crescessem. Vamos até o livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Vamos ver o que esse texto de Deuteronômio, do capítulo 30, fala. Eu vou ler o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das suas mãos, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou aos teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja, eu vou ler novamente esse texto e presta atenção no que diz. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da terra. Você concorda que se o fruto da terra e o fruto dos animais forem abençoados pelo Senhor, a terra vai se alargar? Está vendo o alargamento da terra? Aí continua. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem. Quando que Deus faz frutificar a terra, frutificar os animais? Quando que Deus faz bem ao homem? Quando esse homem, o texto diz, verso 10, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro desta lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então não bastava que Jabes fosse um israelita, não bastava que ele fosse descendente da tribo de Judá, não bastava ele ser um descendente de Abraão, ele tinha que ser um homem que estaria dando toda a atenção à lei do Senhor, ele tinha que ser obediente à lei do Senhor, ele tinha que, de fato, ser convertido ao Senhor de todo o coração.
Desta maneira, o Senhor alargaria as suas tendas, alargaria a sua terra, multiplicaria o seu gado, multiplicaria a sua plantação. O Senhor o exultaria. Amém? Então, quando Jabes falou, Senhor, alarga as minhas terras, e o texto bíblico diz que ele alcançou isso, significa que ele era um homem convertido de todo o seu coração, que dava atenção ao Senhor na sua palavra e era obediente a toda a lei do Senhor. Amém? Então, quando nós falamos, Pai, eu quero ser próspero, quero ser abençoado, mas se o meu coração não for de todo convertido ao Senhor e eu não for fiel e obediente à sua palavra, fica difícil o Senhor prosperar, porque Deus é Deus de princípios. Então o Senhor ele nos ensina chaves de bênção. O tema da mensagem é a chave da bênção. A chave para ser abençoado no sentido da prosperidade é ser convertido de todo o coração e todo obediente à palavra do Senhor. Isso envolve também a parte de dízimos e ofertas, é óbvio, não vou entrar nesse assunto, mas também envolve, e quando o Senhor ensina sobre esse assunto, Ele está ensinando a sua palavra. Então, quando eu sou convertido de todo o coração e eu sou fiel ao que a palavra do Senhor ensina, e eu tenho fé para crer de que a palavra de Deus é verdadeira e o que ela me ensina, quando praticado, promove bênção sobre a minha vida, então eu vou prosperar naquilo que o Senhor propõe na sua palavra. Amém? Você entende isso? Glórias a Deus. E outra coisa que aquele homem chamado Jabes pediu a Deus, que a mão do Senhor não saísse de sobre ele, ou seja, que ele não saísse da presença do Senhor, debaixo do cuidado da presença do Senhor. E eu quero te convidar a abrir no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu quero usar aqui uma pequena história para falar sobre estar ou não na presença do Senhor. E eu vou aqui te mostrar a história de dois irmãos. Esses dois irmãos ofereceram ao Senhor as suas ofertas. E um ofereceu fruto da terra, cereais. Outro ofereceu um animal, talvez um cordeiro. E de um o Senhor se agradou e de outro não. Vamos ver o que o texto diz, capítulo 4 de Gênesis, no verso 3. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Abel ofereceu ao Senhor das primícias do seu rebanho, entende-se que ele ofereceu ao Senhor o melhor. Ele ofereceu aquilo que ele tinha de melhor da primícia do seu rebanho. Mas Caim ofereceu do fruto da terra. Dá a entender que foi uma oferta qualquer. Ele foi lá e pegou qualquer coisa do fruto da terra e ofereceu, diferente do seu irmão, que ofereceu o que ele tinha de melhor. Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Então Caim ficou extremamente irado. Deus foi e conversou com Caim e falou: Caim, se você proceder certo, certamente a tua oferta vai ser recebida, mas se você proceder mal, o pecado jaz à tua porta, porque o mal traz o pecado. Cumpre a ti dominar. Dominar o quê? O sentimento. Por quê? Deus já sabia o que estava dentro do coração de Caim. O que estava dentro do coração de Caim? Caim não estava extremamente irado contra Deus, porque Deus não lhe tinha recebido a oferta. Ele estava irado contra o seu irmão, porque Deus recebeu a oferta do irmão. Então, o que estava acontecendo no coração de Caim é que nasceu um sentimento de inveja,
E o sentimento de inveja é algo que Satanás coloca no coração das pessoas para gerar o pecado da ira contra o irmão. Então vamos entender aqui uma coisa: Deus ordena a bênção na união, na unidade entre os irmãos. Amém? Olha o que está acontecendo aqui. Quando Caim ele sente inveja do irmão, então aquilo promove uma divisão, não uma união, uma divisão no coração deles. De sorte que Deus o adverte, mas ele não dá ouvidos a Deus. E continua no verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Abel ali foi a vítima do seu irmão, vítima da inveja do seu irmão. A inveja gerou uma ira tal que promoveu o pecado do assassinato do irmão. Você já viu pessoas dentro do corpo de Cristo que têm inveja uns dos outros? Por que aquele irmão parece que é mais abençoado do que eu? Por que parece que ele ora, Deus responde, eu oro e Deus não me responde? Quando Satanás consegue inocular o veneno da inveja, isso promove divisão, isso gera pecado. E olha só o que aconteceu. Deus chega para Caim e fala, Caim, cadê o teu irmão? E ele responde para Deus, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Sei lá onde ele está. Mentira, né? Estava mentindo. Então Deus fala para ele, a terra clama o sangue do teu irmão, o sangue do teu irmão na terra está clamando. Você matou o seu irmão, Caim. Então Deus ali dá a ele uma palavra de juízo e no verso 16 diz assim, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. O que era o Éden? Era o local da manifestação da presença de Deus. Lembra que no Éden Deus descia e conversava com Adão e Eva? Depois que Adão e Eva pecaram, eles não puderam mais entrar no Éden, mas eles moravam na circunvizinhança daquela terra. No momento em que Caim peca contra Deus e ele não se arrepende, a primeira reação dele foi apartar-se de Deus e morar longe do local onde os seus pais e os seus irmãos moravam. Ou seja, o pecado promoveu desunião e afastamento de Deus. Lembra que Deus ordena a bênção na unidade? Lembra que Jabes falou, Senhor, que eu nunca saia da tua presença? E exatamente isso que Caim fez, o contrário, saiu da presença do Senhor. Agora eu quero que você abra no Salmo 51. Eu quero te mostrar outro exemplo, mas agora de alguém que agiu de forma diferente. Salmo 51 é um salmo escrito por Davi. Em que circunstância? Davi, quando já estava reinando, passeando na varanda do palácio, ele viu uma mulher chamada Betseba tomando banho e ele se apaixonou por ela. Então ele manda buscar Betseba, dorme com ela. O problema é que Betseba era casada e quando Davi ele se dá conta que aquela mulher engravidou, o que ele pensa? Preciso dar um jeito nisso. Pega o general do seu exército e dá uma ordem a ele. Ele diz assim, pega Urias, marido de Betseba, coloca no fronte de batalha. Lá ele vai morrer, a mulher fica viúva e ela ficando viúva, eu trago ela para ser minha esposa, para casar comigo. Resolveu o problema, né, na cabeça dele. Foi isso que ele fez. O general coloca Urias, esposo de Betseba, no fronte de batalha. Ele vai para a guerra e lá ele morre. Então, Davi manda chamar Betseba e ali ela passa a ser esposa de Davi. Só que aos olhos de Deus nada fica oculto. Deus levanta um profeta chamado Natã e manda trazer uma exortação e uma palavra para Davi. Então Natã chega para Davi e fala assim, Davi, se um homem tivesse apenas uma ovelha e um estranho viesse e roubasse aquela ovelha desse homem, o que deveria acontecer? Então Davi ficou indignado e falou, esse homem deveria ser punido e pagar pelo que fez. Então o profeta diz assim, tu, Davi, és este homem, porque Urias só tinha uma mulher
E você, sendo rei, podia casar-se com qualquer mulher do reino, mas você foi e tomou Betseba para ti, a mulher de Urias. Então agora vem juízo sobre ti. No mesmo momento, Davi se arrepende e ele pede perdão a Deus. E quando ele pede perdão a Deus, ele faz essa oração, eu vou ler aqui uma parte dela, está em Salmo, capítulo 51, eu vou ler o verso 1 e 2, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele continua: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Aí a gente vai até o verso 9 e o texto diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te repulses da minha presença, ou não te apartes da minha presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, naquele momento, Davi, ele arrependido, faz uma oração dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz tudo aquilo que eu não podia fazer diante do Senhor, mas apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, tira de mim essa iniquidade. E ele fala no verso 11, não me repulses, ou seja, não me mande embora, não me retire da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Então o Senhor perdoa Davi. O que Davi faz no momento? Veja que a história é semelhante a de Caim, né? Caim matou Abel. Quando é repreendido por Deus, ele foge da presença de Deus e vai morar num lugar distante. Aqui, Davi provocou a morte de um homem, Urias. Deus vai e o repreende, ele se arrepende imediatamente e fala: Senhor, não me tire da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo, me perdoa, apaga os meus pecados, eu quero continuar ao teu lado na tua presença. E Deus o perdoou. Então entenda uma coisa, quando Jabes orou e falou: Senhor, que a tua presença não se aparte de mim, a condição era que ele tinha que se arrepender dos seus pecados e andar em santidade. Aquele que não se arrepende de pecados, automaticamente aparta-se de Deus, mas aquele que se arrepende do pecado e deseja estar na presença de Deus, assim acontece, permanece na presença de Deus. Então eu posso dizer seguramente que Jabes continuou na presença de Deus porque ele tinha a prática do arrependimento e de desejar estar na presença do Senhor. O quarto pedido de Jabes foi para proteção, que Deus o livrasse das aflições ou de inimigos. Aí no Salmo 50, volta um pouquinho para trás, Salmo 50, no verso 14, diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vou ler de novo. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Jabes, ele falou: Senhor, me livra das aflições, me livra dos problemas de inimigo, de perseguições. E o que esse texto aqui está dizendo? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças. Tenha um coração grato, seja grato a Deus, ofereça ofertas de gratidão, palavras de gratidão, atos de justiça, de gratidão. Tenha um coração grato diante do Senhor. Invoca-me no dia da angústia, porque a angústia vem para todos. Eu te livrarei, tu me glorificarás. Ou seja, no meio da angústia, o Senhor livra
e a gente glorifica a Deus. O que eu posso dizer a respeito de Jabes quando ele pediu, Senhor, me livra das aflições? Que ele era um homem de coração grato, ele era um homem de atitudes de gratidão, ele era um homem que tinha ações de graça diante do Senhor, por isso Deus o livrou das aflições. O texto bíblico diz que Jabes fez 4 pedidos ao Senhor e Deus concedeu tudo aquilo que ele pediu. Ele pediu bênção, certamente era um homem que andava em unidade. Ele pediu, alarga as minhas tendas, certamente ele era um homem convertido genuinamente, de todo o coração e obediente à palavra de Deus. Ele falou, Senhor, que eu não saia da tua presença. Certamente, toda vez que ele pecava, ele se arrependia e voltava para a presença do Senhor. E ele pediu, Senhor, me protege. Certamente, ele era um homem de coração agradecido. Se nós formos como Jabes, se nós tivermos essas mesmas práticas, certamente, toda oração que fizermos, seremos ouvidos e atendidos pelo Senhor. Quando o texto fala sobre ter o coração agradecido, eu quero chamar a atenção a uma coisa. No Brasil já importou muita coisa ruim do estrangeiro, né? A exemplo, o Halloween, uma festa que comemora bruxas, né? Uma bobagem, mas que acabou virando festinha de criança. Mas nós temos que importar, e já temos feito esta prática, de fazer o dia de ações de graças. Essa semana, no dia 26 de novembro, comemora-se o dia de ações de graças, onde nesse dia, em unidade, as famílias elas vão jantar junto e elas vão agradecer a Deus por todos os benefícios do Senhor. Eu quero te convocar, na quinta-feira, onde comemora-se o dia de ação de graças, esteja em unidade com a sua família. Ore, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas bênçãos do Senhor. Se houver pecados, que haja arrependimento. Se houver divisão, que haja reconciliação. E que as palavras da nossa boca não sejam de murmuração, mas seja um dia de agradecimento pelo que Deus fez, pelo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Que eu e você possamos ser como Jabes, que fazemos a oração a Deus e o Senhor de pronto responde, porque o nosso coração é sincero e inclinado ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Talvez você, como ouvindo essa mensagem, pensou, em algum ponto eu estou pisando na bola. Ou eu não tenho andado em unidade, ou eu estou em pecado, não me arrependi, ou eu não tenho um coração totalmente convertido e obediente à palavra do Senhor, ou a minha boca não fala palavras de ações de graça, mas a minha boca reclama, murmura. Em algum destes pontos, se você está falhando, vamos orar a Deus, coloca diante do Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha lapidar, transformar essa área da sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, declarando que Tu és o nosso Deus, dependemos e precisamos de Ti para que possamos andar na bênção do Senhor. Pai, sonda o nosso coração, vasculha cada pedacinho dele, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Se em algum ponto dessa mensagem nós temos pecado e falhado contigo, nos corrige, nos trata, nos transforma para que possamos ser puros, verdadeiros, fiéis a Ti e sermos, por consequência, abençoados pelo Senhor. Nos dá, Pai, um espírito de unidade, nos dá um espírito de conversão e obediência, nos dá, Senhor Deus, um espírito de gratidão e que de maneira nenhuma saiamos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Receba, minha irmã, essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe.